Olá, tudo bem? Então, meu nome é Charles Miquei, eu sou formado em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina e o objetivo do meu vídeo é analisar a origem do universo e da vida com um olhar científico, mas mostrando que a ciência não exclui Deus, que é possível ter uma harmonia entre Deus e ciência. Então, primeiramente eu quero abordar a diferença entre uma teoria científica e uma lei científica. A teoria, ela pode ser mudada ou até mesmo derrubada. Em contrapartida, a lei científica, ela é imutável, porque ela já foi exaustivamente testada. Não pode ser derrubada e funciona em qualquer parte do espaço-tempo. A primeira lei que eu quero estar abordando é a lei de Lavoisier. Lavoisier foi um químico francês. Ele fez um experimento muito interessante. Ele pegou óxido de mercúrio, colocou num ambiente fechado, mediu a massa do reagente, que no caso é o óxido de mercúrio, fez a reação química, depois mediu a massa dos produtos, que no caso é mercúrio e oxigênio. E o que ele observou? Ele observou que a massa do reagente é a mesma massa dos produtos. Em cima desse experimento, ele fez outros testes, outras reações, e verificou que isso era comum em todas as reações químicas. E a partir daí, então, foi postulada a lei de Lavoisier, né, que leva o seu nome em sua homenagem, por volta de 1775. Essa lei também é conhecida como a lei da conservação das massas. E também ela é enunciada da seguinte forma: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se naturalmente não se pode criar matéria e nem destruir matéria, então qual é a origem da matéria? De onde ela veio? Então, nós não conseguimos voltar lá no início do universo, lá quando começou a vida, para verificar esses eventos. Não é possível voltar no tempo. Mas através de meios indiretos é possível fazer uma análise. Então, uma forma dessa análise é a questão de lógica. Então, se naturalmente não se pode criar nada, então há necessidade de um ser sobrenatural, de um ser que vai além das leis naturais, que faça uma intervenção, que cria essa matéria-prima inicial, e a partir de então a matéria-prima começa a sofrer reações químicas, dando origem aos demais compostos, a todos que a gente conhece nos dias de hoje. Então, a gente observa que a lei é a lei de Lavoisier. Ela está em perfeita harmonia com a ideia de um criador. Outra lei que vamos estar observando é a lei da biogênese. Essa lei ela foi atribuída a Louis Pasteur em 1862. Ele fez um experimento muito interessante. Ele pegou uma vidraria de laboratório, conhecida como balão com pescoço de cisne, colocou um caldo nutritivo, ferveu, e o que ele observou? Que enquanto ele estava totalmente fechado, nenhuma forma de vida aparecia naquele caldo. Mas quando ele quebrava o pescoço, começavam a surgir micro-organismos. Então, o que ele conseguiu provar com esse experimento? Que num ambiente estéril, no caso o caldo nutritivo fervido, não tinha nenhum ser vivo, se não tivesse nenhum contato com o meio externo, nenhum ser vivo surgia naquele caldo. A partir do momento que quebrava, então, esse pescoço de cisne, entravam os micro-organismos
e passava então a vida a se reproduzir naquele caldo. Então, com esse experimento, deu a origem à lei da biogênese, e essa lei ela postula que um ser vivo ele só pode surgir de um outro ser vivo pré-existente. Novamente, a lei da biogênese, assim como a lei de Lavoisier, está em perfeita harmonia com a ideia de um criador. Porque se a lei da biogênese diz que um ser vivo só pode vir de um ser vivo pré-existente, um criador, ele também é vivo. Então, ele criou os primeiros seres vivos, que eles começaram então a se reproduzir, dando origem a todos os seres vivos que nós conhecemos de hoje. Está em perfeita harmonia com a lei. Aliás, a lei da biogênese está em perfeita harmonia com a ideia de um criador. Mas, em contrapartida, ela acaba conflitando com a teoria da evolução. Por quê? A teoria da evolução ela postula que a vida surgiu a partir da matéria inanimada. Então, com essas duas leis, o que podemos concluir? Que nada vem do nada. Essas duas leis elas estão em perfeita harmonia com a ideia de um ser superior, criador. Em contrapartida, essas duas leis elas acabam conflitando com a teoria do Big Bang e com a teoria da evolução. Então, para hoje seria isso. O próximo vídeo eu vou estar analisando a variação da energia livre de Gibbs, comparando, com a teoria da evolução, com a teoria do Big Bang e com a ideia, de um criador que fez todas as coisas. Então, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Alguma pergunta, estou à disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.